Continuando aí, gente. Seguinte, nós temos aqui duas tabelas que criamos, né? Que é restaurante, cadastro fornecedor, restaurante, cadastro insumo. Trabalhando aqui primeiramente com esse restaurante, cadastro fornecedor, nessa tabela eu tenho o ID, tenho o nome do fornecedor, o CNPJ e a descrição. Beleza? O que eu quero fazer com vocês hoje? Eu quero retornar esses dados aqui para uma tabela lá dentro do C#. Então, toda vez que eu conectar com o banco, ele vai estabelecer a conexão, vai entrar no banco de dados e ele vai coletar todas essas informações que estão aí, certo? E ele vai apresentar numa tabela para nós lá no C#. Vou fazer um exercício bem básico aí com vocês, tá? Como que a gente faz isso? Bom, pegando o nosso projeto da aula passada, vou dar uma mexida nele, vou diminuir um pouquinho aqui o logo do Senai, tá? Vou colocar o logo do Senai aqui. Vou pegar esse botão conectar com o banco de dados e vou colocar ele aqui em cima, para facilitar um pouco o meu layout. Aí. Vou manter aqui embaixo a minha label. E agora eu vou pegar um objeto novo, tá? Aí para o meu processo. O que é esse objeto novo, professor? Lá em caixa de ferramentas, eu tenho um objeto que chama Data Grid View. Tá? O que é esse Data Grid View? Vou clicar e arrastar ele na tela. No ato que você arrasta ele automaticamente já abre para você algumas opções. O que é esse objeto? Ele nada mais, nada menos do que um objeto de tabela. O objeto para você armazenar as informações em formato de tabela aí no C#. Entendeu? Então você pode adicionar colunas e essas colunas vão virar para você uma espécie de espelho do que você tem, né, lá no seu banco de dados. Então, como que eu poderia estar fazendo isso? Tá? Tá vendo que tem a opção aqui de editar colunas? Ou adicionar colunas? Como não tem nenhuma coluna adicionada, eu vou vir aqui e adicionar uma coluna. Tá? Adicionando uma coluna, eu vou dar um nome para ela. Qual é o nome para ela? Qual que é a primeira coluna que eu tenho aqui no banco de dados? Não é o ID? Assim, para o cliente final, esse ID não vai importar muito. Tá? Isso aí é algo mais interessante para o programador. Beleza? Mas, para efeito de treinamento aqui, eu vou colocar, tá? Então, vocês estão treinando aqui com C#, eu vou colocar. Mas, para o usuário final, não importa muito, beleza? Mas eu vou colocar a primeira coluna, que é o ID, beleza? Que tipo que ela é, gente? Bom, ela é uma coluna de texto. Todas serão de texto, né? Porque eu quero mostrar texto aqui. Qual que é o nome que você quer que apareça para o operador? ID mesmo. Tá? ID. Ou se você quiser colocar, você pode colocar número, para ficar mais bonito para o operador. Tá? Para nós, o nome dela, que é a identificação da coluna, nós chamamos de ID. E para o cabeçalho, aonde vai aparecer o texto para o operador, a gente pode escrever o quê? Número, para ficar mais bonito. Vou dar adicionar. Do ato que ele deu adicionar, pessoal, olha só que legal. Ele automaticamente já adicionou para nós aqui uma coluna. Qual a próxima coluna que eu vou adicionar? Nome do fornecedor. Então, vou colocar o nome dela aqui de nome, underline, fornecedor. Que tipo de dado que ela vai ser? Ela continuará sendo um text box. E qual que vai ser o nome do cabeçalho? Vou chamar de fornecedor. Adicionei mais uma coluna. O que mais nós temos aqui? CNPJ e a próxima descrição, né? Então, essa daqui vai ser uma CNPJ. Qual texto vai aparecer para o operador? CNPJ. Descrical, né? O nome para a coluna, a gente nunca pode colocar nenhum tipo de caractere especial, acento, etc, né? Mas, no cabeçalho, eu posso. Então, descrição. Adicionei todas as colunas que eu quero e vou dar um fechar. Pronto. Vou redimensionar esse cara aqui para ficar mais bonito aqui na minha tela.
Vou redimensionar ele aqui, ó. Vou aumentar ele um pouquinho. Aumento mais um pouquinho. Pronto, tem todas as colunas. Agora, o que me incomoda um pouco é a largura, né? Dessas colunas aqui, que elas estão meio desproporcionais, né? O que você pode fazer? Você pode selecionar o objeto, vir aqui em propriedades. Aliás, seleciona o objeto, com o botão direito você vem aqui e clica em editar colunas e pega, por exemplo, a coluna número. A coluna número tem uma série de propriedades, mas tem uma aqui que eu gosto bastante, que é essa daqui, que está aqui em Layout, Outsize Modes. Você coloca Outsize Modes, cadê? Ele está com o 7, você coloca todas as células. O que isso vai fazer? Essa coluna ela vai ficar redimensionada de acordo com o tamanho do texto que vai preencher ela, essa coluna. Se o texto for muito grande, ela vai dimensionar muito grande. Se for muito pequeno, ela vai dimensionar muito pequeno. Ou seja, é um processo automatizado. Vou fazer o mesmo processo com o fornecedor. Então, vou vir aqui e colocar todas as células no Outsize Mode. CNPJ também vou colocar em todas as células. E a descrição também eu vou colocar em todas as células. Vou dar um OK. Olha só que legal. Quando eu faço isso, ela simplesmente já comprime todas as colunas de acordo com o tamanho, o comprimento do meu texto aí, tá? Isso equivale tanto para o cabeçalho quanto para os dados que estão aqui nessa coluna, né? Uma outra... Oi? Ele que faz automaticamente, que eu acho mais interessante. Hã? Tudo, muda tudo. Não, só isso. Só o comprimento automatizado aí, né? Aí é o seguinte, perceba que quando você adiciona um Data Grid View aí no seu Windows Form, ele, de forma nativa, né, o Data Grid View, ele permite você adicionar registros manualmente. O que eu quero dizer com isso, né? Ele permite você adicionar registros como se ele fosse um Excel, mas o nosso usuário, nesse momento, ele apenas quer visualizar as informações, ele não quer adicionar informação, né? Então, devido a isso, vamos mexer algumas coisas, tá? Primeiro ponto, vou selecionar o objeto, então vou dar um clique nele, já apareceu aqui as alcinhas, né? Indica que o meu objeto está selecionado. Vou vir aqui em propriedades e eu vou dar um nome para ele, tá? Como é Data Grid, eu vou chamar de DG e aqui os dados do fornecedor, né? Então, fornecedor. Esse é o nome que eu julgo ser interessante aí. Segundo, o usuário pode adicionar colunas? Não, porque é só visualização, ele só quer ver o que está salvo no banco de dados. Então, aqui, esse User to Add Rows, ele simplesmente vai ficar com a opção falsa, porque o usuário não pode adicionar colunas. O usuário pode deletar colunas? Não, ele não pode deletar colunas. Tá? O que mais que é interessante nós modificarmos aqui? Tá? Em Edit Mode, como que vai ser a edição? Cara, nesse caso aqui, eu gosto de fazer que a edição é por programação. Certo? Então, eu seleciono esse cara aqui, ó, que é por programação. Ou seja, ninguém vai ter a opção de editar esse Data Grid, essa tabela. Por isso que eu venho aqui em Edit Mode e coloco por programação. O que mais? Posso mexer no estilo dela, nas cores, né? Então, agora aqui eu tenho esse cor de célula padrão, tá vendo aqui? Posso aqui clicar nos 3 pontinhos e aqui ele tem uma aparência, tanto para a célula quando ela não está selecionada, quando ela está selecionada. Neste caso aqui, gente, eu posso alterar a cor. Se eu quiser vir aqui e colocar branco, ou seja, quando a célula não estiver selecionada, ele vai estar com a cor branca, e quando o cara clica na célula, fica azul. Você pode vir aqui e mudar isso, tá? Você pode mudar isso. Você pode colocar aqui, por exemplo,
Vou colocar aqui uma cor marrom. Você pode fazer isso se você quiser. Temos, isso é a célula padrão, né? E a célula que seria alternada, ou seja, uma célula uma cor, uma célula na outra. Isso é interessante fazer, tá vendo? Alternate rows, tá vendo? Vou clicar nos 3 pontinhos. Que cor que ela vai ser? Eu gosto muito de colocar essa cor aqui, ó. Vem o web e coloco aqui um cinza. E quando ela estiver selecionada, né? Pode colocar uma cor também? Também pode. Mas nesse caso aqui eu vou deixar sem cor. Pronto. Quando eu faço isso, pessoal, o que vai acontecer? Ele coloca 2 cores aqui. Se eu tiver 2 registros aqui, ele vai colocar o primeiro na cor cinza e a segunda linha na cor branca. Depois vem na cor cinza e na cor branca. Na cor cinza e na cor branca. Professor, por que você está fazendo isso? Por que você está modificando isso? Por que você está mostrando isso? Porque eu acho muito interessante, gente, para o usuário final. Você me entende? É interessante que o usuário final possa visualizar os dados de uma forma não é harmônica, mas tem que ser uma aparência amigável. Porque se você coloca todas as células numa cor só, fica difícil ele ser... Difícil não, mas quando você coloca cores alternadas, fica mais fácil ele visualizar as informações. Vai por mim, tá? Fica muito mais fácil. Beleza. Acabei de adicionar meu objeto, o Data Grid. Acabei de estilizar ele da forma como eu acho que é necessário, tá? Agora eu já posso partir para a programação. Como que eu vou partir para a programação? Bom, eu vou aproveitar o gancho aqui do PTN Conectar e não somente eu vou conectar e abrir o banco de dados, mas eu também vou coletar as informações de lá. Então temos aqui, gente, um cara extra aqui, ó, que é esse MySQL Command, tá? O que esse MySQL Command vai fazer? Olha só, MySQL Oi? Depois eu posso mandar, mas o importante é você escrever, né, para praticar. MySQL Command. O que é o MySQL Command, pessoal? É um comando que você vai enviar para o seu banco de dados. Vamos começar a aprender alguns termos. Toda vez que eu for enviar um comando para o meu banco de dados, eu vou executar uma query, tá? Toda vez que eu for executar um comando, eu vou executar uma query. Esse é o nome técnico aí para esse procedimento, tá? E você executa comandos através de que objeto? Através desse cara aqui, ó, desse MySQL Command. Então vamos instanciar ele. Ó. Vou dar um nome para ele de query, tá? New MySQL Command. Pronto. Acabei de instanciar um objeto MySQL Command. O que esse objeto vai fazer, gente? É ele que a gente vai chamar toda vez que a gente quiser executar comando no banco de dados, né? Atribuir o nome de query. Em seguida, ó, eu já posso, por exemplo, criar uma conexão para ele, ó. Posso criar uma conexão para ele, ó. Olha só. São vários comandos, né? Se eu quiser colocar esse cara aqui, ó, query, ponto. São vários comandos que eu tenho no meu banco de dados. Um deles é o connection. E esse connection, ele vai chamar qual configuração de banco de dados? Esse cara que eu fiz aqui. Então, venho aqui e chamo o meu objeto instanciado banco de dados. Certo? Olha só, o primeiro objeto é para você configurar a conexão. O segundo objeto é para você o primeiro objeto é para você instanciar o objeto de conexão do MySQL, que atribui o nome de banco de dados. O segundo objeto
é para você instanciar um cara para executar comandos no banco. E um comando que eu acabei de fazer aqui é estabelecer a conexão com o banco utilizando esse cara aqui, ó. Como que eu faço isso? Query.connection e eu passo esse cara aqui como parâmetro. Ponto. Oi. Aqui, ó. Depois eu posto para vocês aqui lá no grupo. Lá em cima. Tem na aula passada isso aqui, tá? Tem na aula passada isso daqui, passo a passo. Próximo passo, gente, eu até deixei a colinha aqui, ó. Vou abrir a conexão. Acabei de abrir a conexão aqui. Como vocês podem observar, eu já abri a conexão, beleza? E, em seguida, eu vou executar um comando, certo? Eu vou até colocar esse cara aqui, ó. Query.command text igual. Qual é o comando que eu quero enviar nesse momento para o meu banco de dados? Tá? O comando que eu quero enviar nesse momento para o meu banco de dados é esse cara aqui, ó. Vou executar aqui no meu banco, ó. To editor. Vou executar ele aqui no Toad, tá? Só para vocês conseguirem visualizar, beleza? A gente vai repetir esse mesmo comando lá no C#. Qual o comando, pessoal? Select from. O que é esse cara aqui, ó? Select from. Selecione tudo da minha tabela restaurante cadastro fornecedor. Vou dar um executar aqui. Quando eu faço isso, ele já puxa para mim todas as colunas e todos os registros que estão salvos no meu banco restaurante cadastro fornecedor. Então, é esse cara, é esse comando aqui no SQL, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu C# e vou colar ele aqui, olha lá. É esse cara que eu quero executar. Tá vendo? Então, quando você chama esse objeto que nós instanciamos aqui, ó, que é o MySQL Command, tá vendo? E nós instanciamos ele com o nome de query, uma das funções dele é atribuir um comando em formato de texto, um código SQL em formato de texto. E olha o código aqui que eu quero. Então, agora nós estamos misturando o SQL com o C#. Então, estou chamando o comando selecione tudo da tabela restaurante cadastro fornecedor. Em seguida, gente, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu objeto query e vou chamar o comando execute query.execute. Deixa eu só confirmar se eu coloquei o comando certo aqui, ó. Execute non query, é isso mesmo. Pronto. Quando eu fizer isso daqui, né, o meu C#, através do framework, ele vai executar esse código aqui em SQL. Certo? Vai executar esse cara e vai coletar todas as informações que estão lá no banco de dados, mas agora eu preciso retornar esse cara para algum lugar. Tá? Como que eu posso retornar esse cara para algum lugar? Bom, nós bem sabemos que o MySQL ele é nada mais, nada menos do que uma tabela. Então, eu preciso criar um objeto aqui chamado de data table. Vou chamar aqui de DT igual a new data table. Quando eu crio um objeto do tipo data table aqui, pessoal, eu instancio esse cara, eu estou preparando o meu programa para receber as informações. Receber as informações lá do meu banco de dados, né? E armazenar aqui, não armazenar, mas ele coletar as informações lá do banco de dados em formato de tabela. Beleza? Isso.
que mais que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que chamar acabei esquecendo de chamar aqui o adapter, tá, gente? Desculpa. Acabei... também dá. Você pode ou executar o comando aqui, ou uma outra forma, você pode chamar esse cara aqui, ó. Vamos trabalhar com esse método aqui, que é melhor, tá? Esquece isso aqui por enquanto, ó. Esse cara aqui a gente deixa para depois. Eu vou até comentar ele aqui, ó. Tá? A gente vai usar ele daqui a pouquinho. E ao invés de chamar ele, esse cara, chama esse cara aqui, ó. MySQL Data Adapter. Por quê? Porque aqui, automaticamente, a gente já chama uma query que nós queremos, que no caso aqui é o Select from Restaurante Cadastro Fornecedor. Melhor chamar esse cara aqui, gente. Acabei esquecendo. Porque esse comando aqui é quando você quer fazer um insert into, quando você quer fazer um update, um delete. Mas como a gente quer trazer dados, eu preciso chamar o MySQL Data Adapter, tá? Desculpa. Bom, nós vamos executar essa query de qual configuração, né? Nós vamos executar essa query deste banco de dados aqui, ó, que nós instanciamos lá em cima, tá vendo? Então, ao invés de você chamar esse cara aqui, esquece esse cara por enquanto, nós vamos chamar o adapter. Então, abri o banco, nós vamos chamar o adapter, que eu dei o nome aqui de SQL, pode deixar um SQL maiúsculo, e aqui instanciei ele, passei o comando para poder fazer o select, e ele vai buscar as informações em qual banco de dados? Nessa configuração que eu fiz aqui em cima. Tá vendo? Que eu coloquei o IP do servidor, usuário e assim por diante, tá? Coloquei o data table. Agora eu preciso retornar com os dados. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar esse cara, que é o SQL, ponto, fill. O que ele vai fazer aqui? Ele vai buscar os dados e armazenar em um data table, certo? Deixa eu colocar ele aqui embaixo, tá, gente? Tem que ser aqui embaixo. Ele vai buscar aqui o SQL. O que é esse SQL aqui, gente? Esquece isso aqui. Por enquanto, esquece isso aqui. Para buscar os dados no banco, nós vamos chamar este comando aqui, ó, que é o MySQL Data Adapter, passando esse código aqui em SQL, nessa configuração aqui de banco de dados que nós criamos anteriormente, tá? Feito isso, a gente vai criar um data table, que é para receber os dados em formato de tabela. Vou chamar aqui, né, esse objeto MySQL Adapter que eu acabei de criar, com o comando fill, que é para buscar as informações do banco de dados, e vou salvar as informações nesse DT, que é esse data table aqui, ó. Ou melhor dizendo, organizar as informações neste data table aqui. Em seguida, seguindo a colinha aqui, eu já posso, de cara, já executar um for. Por quê? Eu não vou buscar os dados lá no MySQL, ele vai retornar em formato de tabela? Então, para que eu possa manipular os dados do MySQL em formato de tabela, eu preciso usar um laço de repetição. No caso aqui é um for. O for começa com i, certo? Então, vou criar uma variável i aqui. Vou inicializá-la com 0. O meu i tem que ser menor do que o meu data table.rows.count. Olha só. Ele já até criou aqui para mim automaticamente o que eu queria. Olha só. O que esse for vai fazer, gente? Bom, ele vai fazer um laço de repetição, que ele vai começar com 0, e ele vai percorrer até a contagem máxima de linhas que vai retornar aí para o meu data table aqui do MySQL. No caso aqui, quantas linhas que eu tenho aqui no meu banco de dados? Quantas? 2. Então aqui ele vai ser igual a 2. Se eu tiver 3, vai ser igual a 3, ou seja, ele faz isso aqui de forma automatizada. E ele vai incrementar de 1 em 1. Bom, neste for aqui, gente, eu estou varrendo todos os dados, um a um, beleza? Neste for,
Eu estou fazendo uma varredura em todos os dados, um por um. Beleza? Mas qual que é o meu intuito nesse momento? Qual que é a minha ideia nesse momento? O meu intuito nesse momento, além de fazer a varredura lá no banco de dados, retornar as informações em formato de tabela, e eu estou percorrendo essa tabela do meu data table, eu quero pegar essas informações e jogar no Data Grid, que eu acabei de criar na área de trabalho. Então, eu vou chamar ele aqui, ó, DG fornecedor ponto rows, que seria a linha, né? Ponto rows ponto add, que é de adicionar. E aqui, pessoal, o que ele vai fazer? Eu vou adicionar qual linha? DT ponto rows na coluna. Aqui eu posso pensar assim, bom, quantas colunas eu tenho lá? São 4 colunas, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, não é? Então aqui é a coluna 0, aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então a primeira coluna é a coluna 0. Ponto cells. Deixa eu ver se eu não estou fazendo cagada aqui. Tá. Olha só. O data grid, gente, quantas colunas eu criei aqui no data grid? 1, 2, 3, 4. Quantas colunas eu tenho aqui no meu banco de dados? 1, 2, 3, 4. Então, se eu fizer este comando aqui, ó, dt.rows, qual coluna? Coluna 0 do meu banco de dados. Na linha I, a linha I é porque eu tenho linha 0, linha 1, linha 2, não sei, vai depender da quantidade de registros que eu tiver aí, tá? Por isso que eu estou chamando o meu I aqui no meu de repetição. Ponto toString seria o quê? Retornando uma string disso daqui, ele vai retornar tudo que está na coluna 0. A coluna 0 aqui do meu banco de dados é o quê? O ID. Tanto é que se eu executar esse cara, olha só. Ó, vou conectar com o banco de dados aqui, comeu a letra, né? Deixa eu diminuir o tamanho aqui desse cara. Diminuir um pouco a letra aqui, ó. Conectar com o banco que já preencheu a tabela. Olha só, que legal. Tá vendo? Ele retornou para nós aqui, ó. Só que tem um probleminha aqui, né? Ele retornou, tá ao contrário, né? Ele está retornando. É ao contrário aqui, gente. Por isso que ele retornou errado, ó. Então é linha na posição I, coluna 0. É ao contrário aqui, ó. Vou conectar? Aí, olha só o que ele retornou. Ele retornou para mim simplesmente os dados da forma como está aqui. O ID 3 e o ID 1. E se eu quiser adicionar mais colunas aqui? Simplesmente, vou colocar uma vírgula. Na próxima coluna, eu vou chamar quem? dt.rows, seria as linhas, né? No caso, vai ser o I, que vai depender da quantidade de linhas que eu tenho. Qual coluna agora? Coluna 1. Ponto to string. Quero colocar mais uma coluna 2 agora, que é do CNPJ. dt.rows. Vamos buscar o índice I, porque é o que está aqui no meu data grid, na coluna 2 agora. Ponto to string. E em seguida, dt.rows. Vamos de novo no I. Agora na coluna 3. Ponto to string.
Fazendo dessa forma, gente, eu estou adicionando todas as colunas do meu data table. No caso aqui, meu data table, ele retornou 1, 2, 3, 4 colunas, porque o meu comando aqui ele vai retornar tudo da minha tabela, né? E eu estou armazenando nas 4 colunas que eu criei do meu data grid. Terminando de preencher isso daqui, eu simplesmente vou vir aqui em SQL, ponto. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Vou fechar a conexão. Eu não fiz aqui um banco de dados.open. Agora eu vou colocar um banco de dados. Ponto. Close. Muito importante você fazer isso. Senão você deixa o banco de dados aberto e cria conexões desnecessárias, tá? Vou iniciar agora. Conectar com o banco. Olha que legal. Retornou o ID, o fornecedor, o CNPJ e a descrição. E o interessante, gente, que a coluna ela se redimensiona de forma automática. Tá vendo? Ela vai se redimensionando de forma automática. Tá vendo quando eu clico aqui, ele seleciona apenas uma célula? Se você não quiser trabalhar assim, olha só o que você pode fazer. Ó. Se você achar que assim é legal, você pode deixar assim. Mas se você não quiser, ó, se você clicar aqui, ele seleciona a célula como um todo. Tá vendo? Ou se você clicar aqui, ele seleciona apenas uma célula. Tudo bem, gente? Tudo ok? Sim ou não? Agora eu quero que vocês façam esse processo aqui. Ó. O primeiro exercício, vocês vão retornar as informações da tabela fornecedor. E o segundo exercício, vocês vão retornar na mesma tela, tanto a parte do fornecedor quanto a parte de insumos. Em 2 tabelas diferentes, em 2 data grids diferentes. Beleza?